Muito bem, boa noite. Estamos começando o nosso Paralelos da Informação hoje, trazendo para vocês esse tema tão importante e essencial, que é a educação. E a gente sabe que hoje no Brasil as coisas como andaram e estão andando nesse momento é preocupante, muito preocupante. Eu quero te convidar para compartilhar, para dar o seu like, se inscrever no nosso canal de comunicação progressista, de comunicação de resistência, dos temas da esquerda e de tudo que envolve aí esse processo de defesa da democracia e da cidadania. Nós vamos chamar o professor Gilberto Corazza, que é o nosso convidado deste primeiro momento do programa, para a gente trazer aí a opinião, professor e vereador na capital missioneira Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Então, eu queria saber a sua opinião, como é que, antes da gente entrar no tema específico da educação, como é que está vendo essa loucura de campanha, né? Como a gente nunca tinha imaginado passar por algo assim, um enfrentamento direto com o fascismo, com todo esse desgoverno, esse desmonte de educação, de saúde, né, que tem acontecido no Brasil. Qual é a sua opinião? Bem, Aldo e nossos internautas aí que nos acompanham, o Paralelos da Informação, saúdo aí mais essa iniciativa tua, Aldo, sempre trazer a boa informação, o bom debate. Nós estamos, de fato, Aldo, e nossos internautas, atravessando um momento, na verdade, não é uma mera polarização política, porque polarização política já existe desde 89 no país, e onde se apresentam projetos diferentes, alternativos ou até antagônicos. Nós estamos enfrentando com o projeto ultraliberal, fascista, sob a liderança do atual presidente, do inominável. Nós estamos enfrentando uma guerra total, um vale tudo, lamentavelmente, Aldo e os nossos internautas. É aquilo que dizem aí muitos estudiosos, é de fato uma guerra híbrida, não convencional, portanto, que estamos enfrentando. É uma ofensiva total que combina várias estratégias para tentar se manterem no poder. Em primeiro lugar, o uso da máquina, o uso e abuso da máquina pública, fizeram a PEC com benefícios completamente ilegais, de última hora, benefícios aqui e ali, estão utilizando a estratégia dos fake news, das mentiras, de manhã, de tarde, de noite. Não é só mentira, calúnias, difamações contra o Lula, contra o PT. Se não bastasse isso, Aldo, e os nossos ouvintes, isso tem que ser denunciado e chamar a atenção da Justiça Eleitoral, do Ministério Público. Existe uma estratégia de um conjunto de pastores vendidos para o projeto fascista, que intimida, constrange os seus membros das igrejas, os seus fiéis. E ainda mais nós temos, Aldo, uma estratégia patronal, que constrange, que ameaça de demissão, né, como nunca, né, que talvez nunca vimos uma campanha nesse nível, uma guerra total do vale tudo. Mas eu avalio, Aldo, ainda hoje nós estamos fazendo a nossa parte aqui, envolvidos diretamente no trabalho de mobilização, de construção da vitória popular, que o Lula se fortalece, se consolida, candidatura, o projeto popular. As pessoas estão percebendo que não dá para embarcar nessa onda de mentira, de ódio, de ataque, de calúnia, que isso é uma cortina de fumaça para esconder o que realmente o Bolsonaro fez até aqui: retirar direitos, caçar direitos, cortar políticas públicas, a PEC do corte do teto de gastos, que atinge a educação, a saúde, assistência social, é a reforma da Previdência, que é o maior crime cometido contra o povo brasileiro. 90% do povo não conseguirá se aposentar. Foi a reforma trabalhista do golpista Michel Temer. Portanto, eu vejo um sentimento muito forte, Aldo,
de que nós vamos conseguir construir e consolidar uma grande vitória popular no próximo domingo, dia 30. Professor, eu sei que o senhor é um guerreiro, um lutador, um defensor da educação, lutou tanto pela Universidade Federal Fronteira Sul, por todos os níveis de educação. Esse desmonte de retirada de recursos da educação, ciência, tinha retirado tudo para promover o orçamento secreto lá, né? Aquela falcatrua lá que, quando abrirem isso, a gente ficará estarrecido, né? Do que estará acontecendo e o que estão fazendo com esses recursos, que está faltando para isso. A educação, que preço vamos pagar, né, o sistema educacional brasileiro em todos os níveis por este desgoverno aí? Sim, é verdade, Aldo. A educação pública, nós temos um legado, o governo Lula, Dilma, podemos dizer a mesma coisa aqui no Rio Grande, né, com o Lívio Dutra, com o Tarso Genro, nós temos um legado muito grande de conquistas, de realizações, em todas as áreas, né? Nós tivemos um projeto de desenvolvimento para o país, para o Estado, com uma estratégia muito forte, com políticas públicas inclusivas, né, de promoção de cidadania, de emprego, trabalho, renda, enfim. Nós temos, talvez, para a história, Aldo, vai ficar para a história do Brasil, o período que tivemos um conjunto, uma sequência de pretensos ministros da educação, do governo do Inominável, que talvez nunca foram tão inimigos da educação pública. Veja que situação lamentável, triste, né? As pessoas nem vão lembrar o nome deles, né? Talvez o penúltimo, esse que caiu agora, o pastor, aquele pretenso moralista, de moral de cueca, na verdade, o Milton Ribeiro, ele foi... Não é meu parente. Pois é. Ele vai ser lembrado por ter usado armas e disparado armas num aeroporto recentemente, né? Mas todos eles foram inimigos claros da educação pública, né? Nós, como eu falei, nós temos um legado sem precedentes na história do país. Talvez não, com certeza. Nunca se investiu tanto. Vai ter uma era antes do Lula e pós-Lula, né? A partir do governo Lula, um divisor de água em todas as áreas, mas especialmente na educação. Nunca se investiu tanto em termos de recursos públicos, né, com a construção não apenas de novas universidades, um conjunto de novas universidades públicas, mas foi feita ampliações das universidades históricas que existiam, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Maria e outras, com extensões, com novos campos, a criação dos institutos federais, né, a rede dos institutos federais, uma conquista inédita, sem precedentes, da mesma forma, e, obviamente, que nós também trabalhamos muito na qualificação da educação pública, em todos os níveis, um sistema integrado, articulado, né, que marcou a gestão do Fernando Haddad como ministro da Educação, e claro que a nossa região missioneira, a região noroeste, ela teve marcas que vão ficar para sempre na história. Aqui nas Missões, na região noroeste, nós temos a Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus de Cerro Largo, que atende a macro-região. Nós temos o Instituto Federal Farroupilha, com campus em Santo Ângelo, que é um dos mais novos. Nós temos o campus Santa Rosa, enfim. Nós temos o PNE, que é o Plano Nacional da Educação, que caminhava rapidamente as 20 grandes metas, entre elas atingir 10% do PIB para financiar a educação, até 10% para garantir uma verdadeira revolução científica e tecnológica nesse país. Porque a educação pública, Aldo, é onde estão 80% dos jovens e das crianças. E nós tivemos a pandemia, o descaso com a pandemia, e agora, no futuro governo do presidente Lula, nós vamos ter que reconstruir, repactuar, chamar os governadores, os prefeitos, para repactuar esse período. Nós tivemos perdas sem precedentes no processo de ensino-aprendizagem, no período da pandemia. Teremos que fazer um acordo, né, de urgência, né, um plano de emergência para recuperar saberes que não foram conseguidos trabalhar, estabelecer um novo projeto político-pedagógico
para que a gente retome essa questão estratégica e histórica que é a educação pública de qualidade. Garantir oportunidade, aqueles programas que foram subtraídos, né? O ProUni, por exemplo, Aldo, aqui na URI de Santo Ângelo, nós tínhamos 50% dos estudantes com ProUni. No IESA, que está quase fechando as portas, tem risco de fechar as portas, como outras universidades comunitárias, temos meia dúzia de ProUni. E nós tínhamos 50% de ProUni no governo Lula e Dilma. Isso é uma vergonha, um escândalo. Então, na verdade, essa turma do Bolsonaro, fascistas, autoritários, cada dia inventa mentiras, fake news, e conspiram, eles já admitem, na verdade, que vão perder as eleições e começam a requentar a questão da fraude das urnas eletrônicas. Hoje, um fiel escudeiro dele aqui, o deputado Sanderson, deu uma entrevista aqui bombástica, que não sei o quê, que localizaram fraude lá, sistema das urnas eletrônicas. Mentira, deslavada. Eles já estão admitindo que é iminente a derrota deles e nós vamos reconstruir um novo tempo para o nosso país, com certeza. Professor, esse caminho que vamos ter que trilhar para reconstruir isso vai... primeiro, nós temos que ganhar, né, vencer no domingo, né? Depois eu quero também uma opinião, como é que está, para a gente fechar aqui, mas será um trabalho muito duro, né, de participação da comunidade, né, de todos conscientes da necessidade que nós temos de educação nesse país. Será um trabalho muito duro para reorganizar tudo que foi destruído e retirado, com a retirada de recursos. Com certeza, Aldo, com certeza. Na verdade, o que essa turma aí, ultraliberal e fascista, autoritários, mentirosos, eles sempre encararam a educação pública como um gasto, como uma despesa. E nós, pelo contrário, Aldo, nós sempre encaramos a educação pública, os investimentos em educação pública, como o investimento mais importante que se faz no país, porque estamos investindo na qualificação, na capacitação de pessoas, no desenvolvimento integral dos cidadãos. Nós precisaremos fazer, Aldo, para recuperar esse período de retrocessos, né, de conservadorismo, de moralismos, né, sem precedentes, né, nós vamos ter que fazer uma verdadeira revolução na educação e na cultura também, Aldo. Teremos que fazer aí, talvez nunca foi tão importante na história do país, investimentos estratégicos na cultura, para fazer uma verdadeira revolução cultural, no sentido de resgatar valores civilizatórios, um novo padrão de sociedade. Não é possível, não é concebível que a gente consiga considerar normal ou natural que se tenha tanto ódio contra as mulheres, contra os negros, contra os indígenas, que se estimule a violência abertamente. Eu sou professor ainda, Valdo, estou na sala de aula de manhã, à noite, com a nossa juventude, e eu vejo o reflexo em sala de aula. Nunca se viu tanto conflito, tanto tensionamento, as pessoas estão tensionadas, estão sendo ganhas pelas ideias fascistas, e nós precisamos combater o fascismo, com as ideias fascistas, que trabalham o ódio como política, o estímulo à violência, tem que ser combatido, e reconstruir uma cultura de paz, de diálogo, de entendimento, de valores humanitários. É isso que nós precisamos. Não há problema de pensar diferente, de concordar ou discordar, mas é preciso retomar um novo padrão civilizatório, de fazer uma revolução na cultura é fundamental. Reconstruir novos valores, novos paradigmas, novas perspectivas de viver em paz, em harmonia, com respeito. Não é possível isso que está acontecendo. Então eu vejo que, sim, é uma batalha muito dura, Aldo, muito difícil. Estamos enfrentando uma guerra total. Mas nosso povo, ainda hoje eu estava numa região da cidade, caminhando com a equipe aqui, na região do bairro Boa Esperança, bairro Rosenthal, Santo Antônio, as pessoas, Aldo, as pessoas pobres da periferia saíam para a rua, vinham conversar, pediam bandeiras, estavam esperançosas e disseram que, aliás, nós conquistamos aqui em Santo Ângelo, Aldo, por proposição do nosso mandato popular, o passe livre municipal. Teremos passe livre municipal em Santo Ângelo, uma conquista nossa, modestamente proposta para o nosso mandato e acatada pelo prefeito Jacques Barbosa. E vai ser muito importante isso para o nosso povo da periferia aqui, ir votar com tranquilidade, com segurança, no próximo domingo. Mas que maravilha isso, que maravilha, né? Isso
é uma questão de consciência desse momento, pelas dificuldades que todo o povo está vivendo, e para evitar também, né, muitos atropelos e também aquelas iniciativas, né, que venham a prejudicar. Mas que bacana isso, parabéns aí a você, Coraza, a todo o município de Santo Ângelo, o prefeito, pela consciência, porque isso é algo muito, muito bacana mesmo. Qual só para nós fechar o nosso encontro aqui, eu já quero anunciar que temporal aqui pela região noroeste do Rio Grande do Sul, a professora Heloísa Vomer, então, não vai participar hoje, vai entrar amanhã ou outro dia, em razão que ela mora numa área rural, e o temporal lá ficou sem luz, sem internet, então deu todo esse problema. Para nós fechar, eu queria que A gente tem uma grande dificuldade aqui no Rio Grande do Sul em combater a direita, né? Tanto que é algo assim, não é no Rio Grande do Sul, é o sul do Brasil, né? Santa Catarina para cá. Então, apesar da gente ter muita força, muita energia, então no primeiro turno em alguns municípios aí deu uma votação muito baixa, né, para o Lula. E outros superou, mas no geral assim a gente ficou abaixo. Qual é a tua expectativa para esse domingo, para esse momento? Eu acho que falta pouquíssimo para consolidar a vitória do Lula, né, toda a frente, a Federação Brasil Esperança, com a composição desses partidos e apoios que vieram no segundo turno. Como é que você está vendo isso, a tua expectativa? Sim, Aldo, obviamente que nós estamos, como eu já fiz o registro aqui, nós estamos enfrentando uma guerra total. Não é uma disputa normal, nos padrões democráticos, nós estamos enfrentando bandidagem. Essa é a palavra. Quer dizer, eles cometem crime de manhã, de tarde e de noite, e não estão nem aí. Eles estão mentindo, caluniando, eles estão usando a máquina pública criminosamente, né? Eles estão usando uma rede, lamentavelmente, um conjunto de lideranças evangélicas, especialmente, se prestam, eu não tenho dúvida que estão sendo financiados para tentar coagir, constranger os seus fiéis, participantes de suas respectivas igrejas. Nós temos feito um diálogo aqui com um conjunto de pastores, procurado eles, repassado a carta compromisso com os evangélicos do presidente Lula. Eles mentem também nas igrejas, transformaram os púlpitos da igreja num comitê eleitoral do Bolsonaro. Que triste isso, né, Aldo? Em vez de pregar a mensagem evangélica, profética, eles começaram a pregar partidariamente, pregar o mito, pregar mentiras. Mas muita gente humilde mesmo, eles estão percebendo, estão se indignando, né? Nós sabemos que a estratégia patronal é preciso denunciar ela, é criminosa, né? Aqui nós temos 90% dos micro e pequenos empresários de Santo Ângelo aderiram ao fascismo também. Nós temos denunciado isso aqui, e os trabalhadores não têm o direito de ter a livre escolha, como todo o cidadão, né, Aldo? Ter o voto livre, consciente. Nós temos que seguir mobilizados. Eu vejo que a única condição, a condição fundamental, é seguirmos mobilizados até a última hora. Teremos que, essas poucas horas que nos restam do dia 30, manter a mobilização, dialogar com a população, garantir aquelas pessoas que não foram votar no primeiro turno para que compareçam às urnas, votem, consigam apoiar, convencer mais votos, conquistar mais votos. Aqui nas Missões, Aldo, aqui nós tivemos uma vitória na maioria dos municípios aqui no primeiro turno. O Lula venceu na maioria. Nós aqui em Santo Ângelo perdemos por meia dúzia de votos para o Bolsonaro. E vamos ganhar dele agora no segundo turno. O Edgar Preto aqui ganhou quase 5 mil votos. O Edgar Preto ganhou em Santo Ângelo. Foi em votação extraordinária dos deputados estaduais e federais. Então, a nossa expectativa, obviamente, que é pé no chão, coragem, determinação. Temos que fazer uma grande fiscalização no domingo. Eles vêm com tudo, eles vão usar a máquina, podem usar de violência, não deveremos aceitar. Manter mobilização crescente e garantir a vitória popular até a última hora da votação do próximo domingo, Aldo. Essa é a minha expectativa. Um grande abraço para ti aí. Tamo junto aí, Aldo. Obrigado, professor. Tudo de bom, né? Sempre parceiro, sempre companheiro aí, dando
dando esta força aí. Muito obrigado, que o senhor tem outros compromissos, e agradeço por dispor esse tempo aí, que nós vamos voltar em outros momentos aí a conversar por aqui também, e será sempre uma alegria recebê-lo. Um grande abraço, boa luta, até a vitória! Valeu, Aldo. Um grande abraço para você, para tua equipe e quem nos acompanha aí, tá bem? Tamo junto. Tá bem, obrigado.